Eu vou deixar Tranquilo, pode gravado, seguir. tá? Para que a gente possa multiplicar isso também, beleza? Bom, vamos lá, gente. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai avançando. Só um instante, por favor. Todos enxergam minha tela? Só para saber. Ok, Sim, então tá ótimo. Bom, vamos lá, gente. Então, dando início aqui a mais um treinamento, uma apresentação de negócio. O objetivo aqui é a gente esclarecer e apresentar o modelo do negócio que temos em mãos e a oportunidade que temos aqui para todo o time brasileiro, não só brasileiro, eu diria que a oportunidade está para todos, inclusive para latinos, hispanos e até mesmo alguns americanos. O mercado está aberto, é bem amplo e a gente tem uma geografia bem grande aí para a gente atuar, motivo pelo qual a gente está buscando a formação e o treinamento de algumas pessoas, tá? Bom, então, explicando um pouquinho sobre a Apricot, sobre o nosso modelo de atuação. A Apricot é uma plataforma idealizada aí para atuar nesse segmento solar, porque assim como outros negócios, a gente sabe que existe mais de um fornecedor, mais de um prestador de serviço, e a Apricot ficou com a responsabilidade da força de venda do sistema solar, dos painéis solares. Para ela atender e personalizar a necessidade da população, ela buscou parceria com as principais empresas que detêm know-how e que detêm aí condição de instalar e de oferecer qualidade, garantia, etc. Então, explicando, nós somos uma espécie de um corretor de energia ou um broker, para quem conhece, onde a gente fica intermediando entre o cliente e as companhias. Aqui nos Estados Unidos, cada estado é como se fosse um país diferente, dado a complexidade aí das leis e até dos órgãos reguladores. Então, a gente tem que se aprofundar em termos de conhecimento para que a gente possa levar a melhor solução. Tá? Então, nesse slide, a gente posiciona aqui no meio dessa relação, representando a Freedom Forever. Talvez a Freedom seja maior hoje nos Estados Unidos com relação à instalação dos painéis. Há quem diga que ela detém pelo menos uns 50% desse mercado, ou seja, ela representa muitas outras empresas, inclusive empresas regionais, locais, no que diz respeito à instalação. E também a gente apresenta aqui a Sunrun. A Sunrun é tida como a número um hoje nesse mercado. Ela é uma fabricante de painéis e ela vende um modelo diferente. Ela vende um modelo de leasing, de PPA, que logo mais à frente a gente vai explicar. E o mesmo eu digo da Everbright, que também é uma grande empresa. No quadro societário, os seus sócios também são sócios proprietários de concessionária de serviço público, como a FPL. Então, são empresas gigantes do setor aí de painel solar, de sistema solar, tá? Seguindo aqui, para explicar um pouquinho, então, que nós ocupamos essa parte comercial, essa parte da venda, então nós temos um modelo de negócio que é importante enaltecer aqui para o cliente e também para o parceiro que a gente faz aliança. Por quê? Nós somos responsável pela força comercial. Então, o que eu estou dizendo é que a gente estuda, a gente busca conhecimento profundo do segmento solar e a gente vai atrás de algumas soluções para apresentar para o cliente. Então, quando a gente tem a oportunidade de apresentar uma solução que envolve economia de energia, ou questões de sustentabilidade, ou questões de solução de problemas, e eu já digo solução de problemas porque em alguns estados aqui a gente tem tido apagões e falta de energia. Então, quando a gente vai falar de resolver uma dor do nosso cliente, a gente traz tanto conhecimento, mas tanto conhecimento que o review aqui, a avaliação do Google é muito positiva a respeito do nosso trabalho. Então, isso reforça o quanto a gente está comprometido em aprender, em se atualizar para levar o melhor custo-benefício e uma solução completa para o nosso cliente. A partir do momento que a gente escolhe a companhia em comum acordo com o cliente, a gente faz a apresentação de uma solução que o cliente se qualifica, essa sequência no que diz respeito à obtenção dos permits, a instalação, as garantias, fica em cargo e responsabilidade das companhias que eu acabei de explicar. Então, a gente tem esse papel de responsabilidade na força comercial, na venda,
e a gente atua em conjunto com as grandes companhias no que diz respeito à qualidade, ao material, à garantia, etc. Tá? Esse é um mercado que, sem sombra de dúvida, é um mercado multibilionário, né? A gente tem aqui a figura de um dos principais investidores aqui da América e do mundo, então ele não poderia ficar de fora desse mercado, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, por se tratar de um mercado multibilionário, a gente pode imaginar que é um mercado cheio de interesses, cheio de regulações, em todos os sentidos. As concessionárias, né, as concessionárias de serviço público hoje detêm quase que um monopólio em alguns lugares, e nós, como consumidores, ou mesmo pequenas empresas que consomem energia, não tem muita opção. Hoje a gente fica refém de uma única companhia de acordo com o zip code. Aqui na América é assim, e a gente tem que driblar essa situação através de energia renovável, que é a questão aí da energia solar. Mas por ser um mercado capitalista, um mercado de interesses, a gente tem que aproveitar uma janela de oportunidade, porque isso muda demais. Então, se a gente voltar na linha do tempo, até uns anos atrás, havia um incentivo do governo federal na ordem de mais ou menos uns 22% de subsídio, de incentivo fiscal federal. E aí, dado uma agenda de compromisso que o governo tem de mudar a matriz energética, de trazer um benefício para as pessoas, para as empresas e diminuir a emissão de CO2, a questão é que o governo está fazendo a parte dele, aumentando esse incentivo federal para 30%. Só que as companhias concessionárias, vamos dizer assim, elas se veem ameaçadas também com essa transição do consumidor para alternativas. E aí, muitas delas aplicam de regras e de algumas dinâmicas que dificultam o acesso do cliente. Então, à medida que a gente vai falando de energia solar, de uma transição, que o cliente tem esse poder, essa autonomia, isso funciona nos dias atuais. Isso explica porque a gente tem reunido forças aqui para tentar aproveitar o momento, porque com o passar dos dias, a tendência é que uma ou outra companhia dificulte a entrada do cliente para o mercado de energia renovável, né? A companhia, a concessionária que eu digo, não deve ter nenhum interesse em tornar esse cliente autossuficiente, né? Bom, quando a gente vai falar aqui desse raciocínio, isso explica um pouquinho da busca que o cliente faz por alternativas. Os últimos anos tem sido desafiador, para quem vive aqui na América e acho que no mundo como um todo, né? Pós-pandemia mostrou aí uma questão de desequilíbrio, haja visto aí um aumento de demanda por energia e uma matriz energética, uma rede de transmissão bastante arcaica, bastante antiga. Aqui na América, a base ou a matriz energética é uma energia suja, a partir de combustível fóssil, queima de carvão, gás. Só depois a gente fala de energia nuclear, energia eólica, energia solar. Mas a tendência é que nos próximos 10 anos, 20 anos, o desafio é bem grande, é que 50%, pelo menos 50% da geração de energia adicional tem que vir de energia renovável, tá? E aí, a hora que a gente olha para o que aconteceu no passado recente, os aumentos de preço assustam e assustam a todos, não só as famílias, bem como as empresas. Aqui eu deixei disponível pelo menos 5 estados, cada um com uma variação de percentual, mas o que chama atenção é que todos acima de 2 dígitos, né? Então, se a gente fazer um paralelo aí com a renda da família, da pessoa, da profissão que você exerce, é quase certo que não acompanhou esse aumento de preço nessa proporção. Agora, a gente consegue olhar passado, mas o futuro é muito incerto. Fica uma interrogação para todo mundo refletir sobre o que vai acontecer nos próximos anos, né? Haja visto esse aumento pela demanda de energia, isso é fato, a gente não consegue negligenciar isso. Os equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cada vez mais ficando eletrificados, a demanda da indústria automobilística também, pela mudança dos veículos para carro elétrico. Então, a gente percebe que existe já montadoras divulgando que a partir de 2030 já não fabricam mais carro a combustão. Então, olhando para um mercado futuro, eu tenho convicção que essa questão de alternativas para consumo de energia não é uma modinha, não é algo que está acontecendo só agora, é algo que veio para ficar e a gente tem que sair na frente antes que esses grandes players façam ajustes e dificultem a entrada do cliente para um mercado
de liberdade, vamos dizer assim, porque você colocar uma usina sobre o seu telhado, produzir a sua própria energia, e dependendo do caso ainda armazenar numa bateria, isso te faz autossuficiente e totalmente ou quase totalmente independente da rede local, da concessionária local. Bom, mas só para evidenciar aqui um fato que aconteceu também no Texas, esse aumento se deu muito em função de clima, né? Os últimos anos o Texas enfrentou uma questão climática, frio, um aumento pela demanda dos aquecedores, teve a migração das indústrias para esse estado por conta dos incentivos fiscais e, por óbvio, aí o aumento de energia ficando refém de uma rede antiga, de uma malha de transmissão bastante antiga e precária. E eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, guardado as proporções, toda e qualquer manutenção de rede de transmissão, seja feito aí na sua vizinhança, na sua rua, nos arredores da sua comunidade, as companhias repassam esse custo, ou parte dele, eles repassam, e a gente só vai perceber isso se a gente passar a olhar a nossa bill, a nossa fatura, com muita atenção. Tem muita gente que não tem a noção do porquê da variação de preço, mas essa variação de preço muitas das vezes não é só sobre a geração de energia, e sim sobre a transmissão da energia. Como a gente diz, às vezes o maior custo dela está sobre o delivery e não sobre a fonte geradora, tá? Então, para a gente que está estudando, que está apresentando para vocês, isso fica cada vez mais claro sobre o momento que a gente está vivendo, mas para quem está chegando, eu tenho o desafio aqui de trazer bastante informação sobre o mercado, sobre o momento atual e sobre aonde que a gente está caminhando, tá? Seguindo aqui, quando a gente fala de energia renovável, quando a gente fala de transição de matriz energética, quando a gente fala desse mercado, a gente está contribuindo de maneira direta para o planeta e também muito direta para a nossa geração, para os nossos filhos, porque quando a gente olha para os dias atuais, posso afirmar que muito das nossas casas e até mesmo de alguns estados aqui na América ainda fazem uso de uma rede de transmissão da época dos nossos avós. Ou seja, as decisões tomadas lá no passado impactam demais os nossos dias atuais. E cabe a nós aqui hoje, dentro das nossas decisões e das informações que a gente tem a nosso favor, tomar decisões aí para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles tenham, ou pelo menos gozem de um planeta melhor, de uma condição melhor. Então, para quem é entusiasta aí de olhar esse mercado de sustentabilidade, esse mercado de recursos naturais, energia renovável, talvez seja chovendo molhado aqui o que eu vou dizer, mas os benefícios são grandes, eu listei apenas 5 aqui, né? A redução das emissões do gás estufa. O ano passado, por exemplo, grandes lideranças se reuniram na COP28 na Emirados Árabes, assumindo acordos de interesse público e de responsabilidade. A própria China e os Estados Unidos tiveram que assumir a dianteira dessa responsabilidade para realmente investir pesado em políticas públicas, em dinheiro, para poder resolver esse problema da emissão de CO2. Então, o uso de forma de energia renovável, isso vale não só para as residências, mas para as empresas e também para todos. A gente consegue contribuir isso dentro de casa com alguns hábitos e costumes. Então, cabe a nós olharmos para esse negócio e otimizarmos o uso aí da energia renovável, dentro daquilo que a gente consome, seja comprando um veículo, seja usando eletroeletrônico, eletrodoméstico na casa, seja, enfim, comprando produtos e serviços de outras empresas que têm esse tipo de responsabilidade. Eu acho que é uma tendência mesmo de todo mundo olhar para isso, se não de imediato, a médio prazo, a gente vai perceber o quanto é importante. É, Tem um outro benefício, né? A conservação dos recursos naturais. É bem cruel quando a gente ouve falar assim, nossa, a gente usa uma energia suja, uma energia de um combustível fóssil. Talvez a gente não tenha a dimensão disso, mas o impacto é degradante, para falar a real. Bom, então aqui tem redução de impacto ambiental, estímulo à economia, então tem vários órgãos, várias empresas grandes, além de órgãos estaduais e federais, estimulando isso, tá? Então a gente está buscando conhecimento, trazendo informação para o nosso cliente em relação ao incentivo federal, em benefícios que às vezes não está disponível para ele por falta de tempo, de conhecimento, de busca mesmo. Então cabe a nós levarmos, através da nossa consultoria, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de conhecimento.
Bom, aqui a gente tem um tema que realmente envolve a gente construir uma ideia nova, porque muito dos americanos e até residentes aqui na América têm ainda muito preconceito ou muita objeção sobre a questão do painel solar, em função do que se aplicava antes, olhando aí para uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente tinha uma realidade totalmente diferente, e tem muita gente que pega essas informações soltas e acaba trazendo como verdade absoluta. Então, a gente está vivendo um momento de disrupção, né, de conhecimento mesmo, para que eles entendam o que mudou e para onde a gente está caminhando. Vou começar falando aqui pela questão de redução das contas de energia. Então, muita gente vem até nós ou abre uma conversa na expectativa de diminuir o custo da energia, da mensalidade que ele paga para a concessionária. Esse não é o único benefício. A gente tem um que vale muito falar, que é a questão da valorização do imóvel, porque há 3, 4 anos atrás era comum o cliente financiar o sistema solar ou comprar com recurso próprio, e aí, num segundo momento, ele passava a ter um problema, porque o imóvel dele ficava alienado, o imóvel virava objeto de garantia da instituição financeira. Então, isso criou um problema gigante no setor aí de compra e venda de imóvel. Hoje já tem um outro momento acontecendo. Vários portais imobiliários, várias fontes, inclusive a Associação dos Corretores aqui na América, já endossam o que eu estou dizendo a respeito de valorização do imóvel. O portal da Zillow, por exemplo, ele traz uma informação que valoriza em torno de 4,1% o imóvel na América como um todo, e cada estado tem um percentual, um estudo sendo parametrizado, tá? Na Flórida, por exemplo, onde eu estou, é 4,6 a valorização do imóvel. Então, quando a gente vai falar de painel solar, é muito mais do que falar do painel, do sistema em si, a gente traz muito mais informação de valorização de patrimônio, de economia na questão contábil, a gente traz informações detalhadas aí sobre outros assuntos que às vezes o cliente não fazia a mínima ideia, tá? Bom, o próprio imóvel do cliente, como eu disse há pouco, então ele traz benefícios para o planeta, né, com redução de emissão de carbono. Então, esse assunto também está ficando cada vez mais em alta por conta de a gente consumir isso direto ou indiretamente. Então, as companhias começam a usar a questão do crédito de carbono como moeda de troca. Então, você vai observar em grandes companhias a divulgação disso, tá? Seja na emissão de uma passagem aérea, seja na compra de um veículo, seja na compra de um eletrodoméstico, coisa do tipo, sabe? Esse assunto de emissões de carbono está virando dinheiro, e isso talvez não esteja tão familiar para o dia a dia das pessoas, mas para as indústrias isso é e muito, tá? É questão de ser excedente ou deficitário no crédito de carbono. Isso vale muito dinheiro nas economias aí de primeiro, segundo mundo, né? A gente fala assim de primeiro mundo porque o pessoal consome muito e às vezes é deficiente na questão da emissão de carbono. Bom, ainda falando sobre o benefício do painel, sobre uma residência, mito, as pessoas acham que ele traz prejuízos, que vai perfurar o telhado, que tem muita manutenção, causa incêndio, esse tipo de fala às vezes acontece, mas não é uma verdade, não tem fundamento, são casos isolados quando acontece, muitas das vezes por erro, tá? Então, isso também mostra o porquê que nós escolhemos trabalhar com grandes empresas que têm responsabilidade, que têm como oferecer garantia, que têm como oferecer manutenção. Então, se tratando da tecnologia, do painel em si, eles passam por melhorias ano após ano na fabricação. As primeiras placas foram instaladas há pelo menos 40 anos atrás, até hoje elas se mostram eficientes na geração de energia, e hoje o que a gente tem ao nosso favor é que houve muito diminuição do custo de produção que eu digo monetário para se fazer uma placa, mas houve muito mais avanço na eficiência na geração da energia por placa, por painel. E aí a vida útil, por óbvio, também tem aumentado bastante. Isso explica porque, ao comercializar um painel, um sistema solar, muitas empresas oferecem garantias de longo prazo. Hoje, não raro, você vai ouvir falar de garantias que superam 20 anos, 25 anos de garantia no sistema, no equipamento. O que nós temos de diferencial, além disso, que é uma garantia do próprio fabricante, é que as companhias que nós representamos, ela oferece uma garantia de produção. Daí eu vou falar um pouquinho mais à frente, isso é um diferencial muito grande, porque garantir produção é algo muito mais responsável e de vida longa, né? Porque a gente está falando de um contrato de 25 anos
que eu tenho que manter a produção acordada num contrato, sem jogar culpa num sistema, num equipamento, coisa do tipo. Bom, eu comentei também num dado momento dos interesses, né, que existe entre as empresas concessionárias e que a gente tem uma oportunidade única na nossa mão de se tornar independente energeticamente falando. E então esse benefício para o imóvel, dependendo do projeto a ser instalado, isso inclui o sistema de armazenamento de energia, a pessoa fica autossustentável, porque ela pode até se submeter a um evento de clima de fenômeno natural e não ficar refém aí de uma concessionária ou de uma transmissão de energia comum, convencional. A gente tem atuado em Porto Rico e lá é uma demanda tão grande que quando passa os furacões lá, às vezes fica meses sem energia elétrica. Então, lá existe um apelo das comunidades e também um incentivo do governo para que realmente cada um tenha uma mini usina sobre o seu telhado de modo que ele passa a ter não só a geração, mas o armazenamento de energia, garantindo o período que for necessário aí para que uma transmissão de uma concessionária fique estável, né, num período de dificuldade. A gente percebe isso com algumas ameaças, né? Tem acontecido em alguns estados assim uma espécie de escalonamento também de apagões, esse tipo de coisa pode ser até uma tendência, tá? Porque mudar a rede elétrica ou a matriz energética de um país, de uma nação, não é tão simples. À medida que todo mundo está aumentando o consumo, se a gente não tiver energia adicional no modelo antigo suficiente, vai ter apagão escalonado sim, tá? Então, às vezes a gente pega uma manchete de jornal, alguma coisa em rede social, tipo, tem um fundo de verdade. Eu quero dizer que não é só uma ameaça, não. Tem um risco eminente de acontecer isso. Então, por isso que as pessoas estão buscando alternativas. Bom, esse slide aqui a gente fala um pouquinho da questão do preço. Então, quando a gente começa a montar um estudo de caso, quando a gente reúne informações do imóvel, do perfil do cliente, da companhia elétrica que ele utiliza, temos casos em que a economia é tão grande, que pode chegar até 60% de redução. E não é raro também a gente pegar clientes que passaram por essa tomada de decisão e que passam a ter suas contas negativas. Então, quando a gente vai montar o projeto, quando a gente vai vender o projeto para o nosso cliente, a depender do que for acordado, do que for combinado, a gente pode atender 100% da demanda de energia que ele tem, a gente pode atender parte da demanda da energia dele, isso em função de uma decisão dele ou por questões de capacidade física, porque às vezes a gente está fazendo o projeto num telhado do cliente, tem muita sombra, irradiação é prejudicada, às vezes o telhado do cliente tem muito recorte, e muitas das vezes eu não consigo oferecer 100% de energia. Então, ele vai consumir parte da companhia elétrica e parte do painel solar. Mas, quando a gente consegue reunir os esforços do sistema, da irradiação, da demanda de energia dele, é bacana que às vezes ele fica com essa conta negativa, e isso significa que ele vai receber cheques lá no período de um ano. Então, mês a mês a companhia faz a compensação. Se ele for excedente na produção de energia dele, quando ele faz aniversário de um ano, ele pode estar recebendo um cheque da companhia. E olha que bacana, ao invés de pagar boletos, ele passa a receber cheque de uma concessionária que durante muitos anos ele foi, vamos dizer assim, refém de pagar e pagar, às vezes, até com aqueles aumentos de preço muito acima de uma inflação, que foi o que eu mostrei nos primeiros slides, tá? Bom, aqui nesse slide eu consigo endossar e falar um pouquinho sobre o portal da Zillow, e para quem está chegando agora e ainda não está familiarizado, recomendo aí que capture esse QR Code da Zillow. Eu fiquei fascinado por esse portal, fazendo um paralelo com o que se aplica lá no Brasil. A gente costuma usar como referência de preço no Brasil tabela FIPE para carro usado, seminovo. Aqui a gente tem a oportunidade de usar o Zillow como uma referência de preço para as casas. A partir do zip code, do endereço, eu consigo saber quanto o mercado está olhando para a minha casa, ou avaliando, quanto está do meu vizinho. E a gente tem feito alguns exemplos por amostragem de clientes que já colocaram o painel solar, que o portal já atualizou, e aí esses percentuais de valorização são automáticos, ou seja, esse aumento de preço não é subjetivo.
Eu tenho visto muito proprietário de casa, às vezes, investir no laminado, na decoração, na marcenaria, e aí a hora que ele vai tentar repassar isso para o potencial cliente que vai comprar o corretor, ele não consegue passar esse preço, porque é uma benfeitoria que, por vezes, gera essa dúvida de quanto de fato vale ou não vale, fica subjetivo. No caso do painel, não, gente. No caso do painel, já tem aí esses portais que nos ajudam a mostrar que a valorização é percebida pelo mercado, tá bom? Então tem o portal da CNBC, o portal da Associação dos Corretores, que acaba nos ajudando a falar no mesmo modelo que eu estou comentando aqui, tá? Bom, imagino que dentro do grupo aqui a gente tem pessoas que já trabalham com outras profissões, que têm outro modelo de negócio e que estão abertos aqui a um conhecimento novo. E aí a gente tem visto assim que existem duas formas. Você pode ser somente um parceiro, nos referenciando e participando desse momento crescente aí pela demanda de energia renovável através do sistema solar, como você pode também fazer até desse modelo de negócio uma renda complementar, buscando conhecimento e passando por esse protocolo de formação que a gente está oferecendo. Há ainda nesse grupo, eu sou um deles, acho que o Alexandre também, que a gente vive até meio que uma transição profissional, onde a gente passou a estudar profundamente para a gente ser realmente um solar advisor, um consultor de energia, num mercado que eu também não entendia bolhufas. E aí, assim, eu vi que o mercado é fascinante e é muito mais do que uma venda técnica, é muito mais conhecimento mesmo de mercado, tá? Então, eu vou ter a oportunidade de mostrar aqui algumas parcerias que já acontecem a nível de corporações, de empresas. Então, a própria Sunrun, sendo a número um líder no mercado americano, ela firmou uma parceria com a Ford e, inclusive, lançou um modelo da F-150 como marketing e também como solução inovadora. Não sei se vocês tiveram acesso, mas hoje já é possível falar que o carro ele faz a vez de ser um backup, uma bateria de reserva para um sistema solar. Vou tentar explicar melhor. Quando a gente instala um sistema solar na casa, se o cliente quiser armazenar energia para que seja um tipo de backup contra apagões, contra uma pane elétrica, ele instala uma bateria. Exemplo, Tesla, Enphase, entre outras, tá? A Ford, como montadora, num modelo de veículo dela, ela já coloca uma bateria e um sistema que conversa com a Serwan para que o carro seja fonte de armazenamento da energia que gera no seu telhado. Olha que loucura o tipo de mercado que a gente está falando. Isso deve estar acontecendo com outras montadoras também, tá? Então é só para vocês terem uma dimensão de quanto é disruptivo esse mercado de energia solar, de energia renovável, tá? Então a Serwan é uma empresa desde 2007, líder, como eu disse, comprou outras empresas ao longo dos anos. Hoje ela está listada na bolsa de Nasdaq, que é uma empresa com patrimônio multibilionário, tem bastante funcionário, já tem no seu histórico aí mais de 1 milhão de instalações de painéis. Tem muita informação aí para trazer confiança, credibilidade aí para a gente representar ela na venda e na apresentação. A outra empresa é Freedom, eu dei uma introdução, ela hoje representa aí grande parte das instalações, daquilo que nós vendemos e até outros players, tá? Então a Freedom tem o privilégio aí de ter uma capilaridade grande, tá? Atuando já em 38 estados. Esse slide aqui era 37, mas entraram em Montana. Hoje a gente vende pela Freedom em 38 estados, Porto Rico e tem uma perspectiva, se não esse ano, o ano que vem, de entrar no Canadá. Então, eu gosto de falar um pouquinho que esse modelo de negócio que a gente tem e que está sendo apresentado para vocês, ele se assemelha, primeiramente, a um protocolo de formação, de treinamento. Segundo, ele é muito próximo de um modelo de franquia. Terceiro, não tem limitação geográfica, então você pode atuar, vender num território gigantesco. E aí, eu estou muito empolgado com isso, porque quando eu olho para a comunidade brasileira, estima-se que tenhamos aqui, acho que algo perto de 3 milhões de brasileiros vivendo na América. E o que a gente está buscando é onde está esse brasileiro, onde está essa brasileira, se eles compraram a casa própria, se vão comprar a casa própria, para que a gente possa levar informação e fazer a apresentação aí de uma transição de energia. E olhando mais à frente ainda, quando a gente olha para o público hispano-latino, a gente salta para 65 milhões de habitantes.
e uma fração disso também possui casa ou vai comprar casa, e a gente tem que levar essa informação para eles. E depois um montante ainda maior, que são os próprios americanos. Então, desse grupo que está na sala, pense você, eu não falo inglês, eu não falo espanhol. Dê o primeiro passo aí falando português, nem que seja caipira, a gente vai achar um brasileiro aqui que, sem dúvida, é aderente ao nosso modelo, tá? E como essa questão do idioma pode ser um divisor de águas, porque brasileiros acabam buscando boas referências de brasileiros para fazer negócio, porque o idioma é fundamental, tá? Então, eu gostaria que vocês imaginassem o tamanho da oportunidade que a gente está apresentando para vocês, tá? Everbright é uma terceira empresa, ela não atua em todos os estados, às vezes o desenho do mapa faz alusão a isso, mas não é, eles têm ainda uma limitação, eles atuam em menos estados, mas é tido como uma queridinha aqui dos consultores e também do cliente, porque nos estados que ela atua, o impacto na redução de preço é muito significativo e as comissões são muito generosas também, então eles são bastante competitivos, bastante responsáveis e qualificados aí na venda e na instalação, tá? Então, nós somos parte aí do time de vendas da Everbright. Quando a gente começou a olhar para esse mercado e o time de líderes aqui se mobilizou para trazer a informação, foi porque muitas profissões aqui na América, salvo a pessoa que é proprietária do próprio negócio, mas falando de profissões, estima-se pagar entre 100 e 120 mil dólares por ano, tá? O que seria tido como um bom salário. Quando a gente olhou para o programa de remuneração e também para as oportunidades que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem visto a média de ganho aqui entre 15 e 25 mil dólares por mês, tá? Então, como faz para ganhar isso? A gente vai explicar a seguir. Mas o que é importante comentar? Esse é um mercado que, mais cedo ou mais tarde, vai passar por uma regulação e uma exigência de licença. E eu queria chamar atenção para isso, porque assim, quando eu comecei a ver algumas profissões aqui na América, é muito comum você ter que tirar uma licença, pagar por essa licença e ter uma limitação de atuação por estado. Então, se você é um corretor imobiliário que atuar em mais de um estado, você tem que ter licença em alguns estados do seu desejo, do seu interesse. Só para fazer um paralelo. Esse mercado não está debaixo dessa mesma regulação ainda. Existe sim em alguns estados que se faz necessário o pagamento e retirar essa licença para atuar, tá? Mas ainda não é exigido em território nacional. Então, a gente está vendo como uma oportunidade para aprender, para se qualificar, para se tornar um profissional, para que a gente saia na frente e aproveite essa onda, essa oportunidade que a gente está vivendo. Então, a gente tem aqui nesse slide um programa de referência. Então, aqui na América é muito comum você referenciar uma empresa, um profissional e ganhar uma comissão por isso, tá? Então, para quem está chegando, a gente tem feito um protocolo de formação, de treinamento. Então, existe nessa sala aqui, nesse momento, 26 pessoas. Alguns já assistiram, outros estão tendo contato pela primeira vez. Dependendo das suas ambições, do seu interesse, da sua necessidade de fazer renda, está colocado aqui em tela a oportunidade de você ganhar entre 1.000 e 1.500 dólares por referência. Como funciona isso? Então, dentro do seu ciclo de amizade ou do seu círculo de negócios, de parcerias, à medida que você souber ou se capacitar minimamente sobre esse assunto solar, você pode prospectar um amigo, um colega, um cliente e indicar um dos treinadores aqui para que nós façamos o projeto, para que nós façamos a apresentação e uma vez feito a venda, você vai receber 1.000 dólares. Se você tomar gosto por esse modelo de referência e fizer sentido para você, a partir de 3 referências, conseguimos te remunerar entre 1.000 e 500 dólares por referência, tá? Então, é uma forma de complemento de renda a partir daquilo que você vive já no seu dia a dia, só se capacitando minimamente aí para poder abordar o assunto. Quando a gente avança para um programa de formação, aí a gente tem um modelo diferente, tá? Então, a partir do momento que a pessoa se envolveu com um time de liderança, passou a fazer aqui os treinamentos, se sente à vontade também de participar das reuniões e da elaboração do projeto, a gente tem aqui um programa de remuneração onde é 50-50. Então, você como indicador, séria,
irá receber 50% da comissão junto com o treinador que elaborou ali o projeto e o fechamento da venda. Então, é um modelo também de remuneração bem interessante, tá? Para que você possa passar pela formação de ser um Solar Advisor, que eu vou falar a seguir. Então, o que que é um Solar Advisor? A gente está falando o quê? A partir do momento que você busca pela formação, passa por esse treinamento, faz 3 vendas assistidas, você tem autonomia para fazer o projeto sozinho, vender ele sozinho e ganhar 100% da comissão sozinho. Mas enquanto isso não acontece, você passa a fazer junto com um treinador que vai te apoiar na formação e na venda. Então, esse slide tem por objetivo dar uma dimensão do valor médio de um projeto, tá? A gente usou como referência um projeto aqui na Flórida, onde a gente usou ali uma referência de PPW 2.7. Para quem está chegando agora, às vezes nem sabe o que é PPW, é como se fosse um markup, uma formação de preço aí de um produto qualquer. Está na nossa mão fazer esse ajuste na hora da elaboração do projeto, e aí, quando a gente montou e fez o estimado, a gente está falando de uma comissão de 9.781 dólares, tá? Num projeto da San Juan, no estado da Flórida. E aí, sendo você um Solar Advisor, você leva essa comissão sozinho, 100% desse valor. Se você estiver no modelo de afiliado, onde você está ainda se formando ou que você só indicou, você vai ter essa comissão aí dividida em 50-50, tá bom? Abaixo existe um programa de carreira. Como qualquer companhia, a gente tem aqui um momento onde você pode se tornar um líder, onde você passa a treinar um time, onde você traz informação, onde você cria grupos de apoio, de suporte. Porque lembre-se, a porta de entrada é um afiliado, depois você vira um Solar Advisor, a partir de uma formação iniciada, e depois você vira um Junior Partner, um regional, um nacional, um executivo. O que quer dizer? É como se você fosse dono de uma franquia com um time de pessoas para você treinar. Então, a sua remuneração passa a ser maior pelo projeto que você participa, bem como pela formação dessa equipe, tá bom? Isso tudo a gente consegue detalhar mais em outras reuniões, tá bom? Para que vocês tenham mais conhecimento. Vou passando aqui. Aqui novamente a gente fala um pouquinho das 3 vendas acompanhadas. Isso é uma regra da companhia, tá? Eu não consigo, por exemplo, habilitar num sistema, e já falando de sistema, quando o cliente, quando o parceiro inicia conosco aqui em um dos modelos, ele passa a ter um login e senha no portal da companhia e você coloca o lead dentro do portal. E aí você fica elegível ao bônus de indicação ou do modelo 50-50 que eu havia explicado na tela anterior. Não é algo que você vai falar comigo, Everton, e eu vou pagar para você. Na verdade, a venda já vem splitada pela companhia, tá? Então, isso é bem organizado e feito já pelo modelo de negócio da companhia. A gente fez um estimado aqui de projeto médio, a gente está falando de valor médio de 6 mil dólares, porque tido como um projeto pequeno, os projetos geram em média de 3 a 4 mil dólares de comissão, os projetos médios aí variam entre 5 a 10 mil dólares, e acima disso a gente chama de projeto grande. Então, para esse exemplo aqui apenas, a gente falou de 4 instalações no mês, à medida que você vai aumentando a sua divulgação, que você vai se profissionalizando como um consultor de energia, você vai usando o material de marketing da companhia, você vai desenvolvendo o network, você vai fazendo parcerias e aliança, esse número é extremamente factível de se obter. A gente está falando de um estimado de 4 instalações no mês, e se isso acontecer, a gente já fez essa projeção para vocês terem uma noção. Estamos falando de 288 mil dólares por ano. Então, fica muito acima mesmo do que hoje um bom funcionário de uma boa companhia, de alguma profissão aqui na América ganha. Hoje, se vocês pesquisarem, o Google está por aí, podem dar um Google e pesquisar as principais profissões e qual é a média de ganho anual, e vocês vão ver que realmente trabalhar como consultor, ser empreendedor do próprio negócio pode trazer ganhos muito significativos. Aqui a gente já tem até nesse slide falando de um modelo diferente, que daí à medida que você virou líder, que você passa a ser treinador, então depois de 10 vendas, ó, vou voltar um pouquinho, você pode ser simplesmente um afiliado para indicar e você não se misturar, não buscar informação, só usar do seu ciclo de amizade, ciclo de negócios,
Outra opção, você pode ser um Solar Advisor. Para ser um Solar Advisor, você faz 3 vendas assistidas com um treinador. A partir da terceira venda, você pode vender sozinho. E depois que você passa a ter 10 vendas e as 15 instalações, você pode virar um treinador. E aí você começa a ter também um tipo de ganho sobre a sua equipe, a linha que você indicou, tá? Então, isso explica porque o modelo de formar pessoas é muito rentável. E isso só é possível, gente, porque a Apricot, ela ficou somente com a força de venda comercial desse business. Vocês devem imaginar que qualquer empresa, pequena, média ou grande, costuma ter custos altos de folha de pagamento, de aluguel de prédio, de impostos, marketing, etc. A Apricot, ela ficou com a parte de formação e treinamento das pessoas e o uso de uma plataforma única, onde ela está plugada com outras grandes empresas. Quem faz o marketing de solar? As grandes empresas. Quem instala? Ficando com o custo alto dos funcionários, com a capilaridade de poder atender na América como um todo? As grandes empresas. Então, a gente só tem a força de venda, sobra mais dinheiro para dividir entre o Solar Advisor e os treinadores, tá bom? Isso tudo a gente tem material com mais informações para apresentar para vocês. Bom, à medida que a gente está trabalhando para uma empresa americana, uma companhia americana, e que tem todo um programa de remuneração, e a gente está falando de time de vendas, né? Então é natural que a gente trabalhe com metas, com premiações. Então, a partir de tudo que eu falei, a pergunta que fica é: e aí, está preparado? Quer viver uma transição profissional? Quer fazer desse business uma renda complementar? Vai muito do que você quiser responder aí para essa pergunta. Então, vou deixar aqui em tela algumas campanhas que estão acontecendo, né? Então, a gente vai ter um encontro agora no mês de maio em Las Vegas por parte da companhia, e aí o time Legacy, aqui a liderança, colocou à disposição não só o ingresso, passagem, o jantar, para quem fizer 4 vendas, então é uma premiação bacana, tudo pago. Tem uma outra campanha acontecendo, onde, dependendo do perfil da pessoa e da ambição para ser um líder como Junior Partner, estará aí elegível para ganhar um Mustang laranja, que é uma figura também marcada e carimbada aí da Apricot. A gente tem feito já um material em inglês e espanhol, então eu sei que aqui talvez todo mundo seja brasileiro e tem proficiência no português, malemar português igual eu, mas a gente já iniciou os treinamentos também com material em espanhol e em inglês, então para quem estivesse perguntando, aí, meus amigos, meu olhar para esse negócio vai ser voltado para o público hispano, para o público americano. Então, eu queria dar boa notícia para vocês que ficou pronto o material. Essa mesma apresentação eu já tenho ela na versão em inglês, espanhol, e a gente já tem aqui um modelo em testes ainda, mas já dá para colocar em prática, que é a reunião com tradução simultânea. Isso é algo que vai trazer aí muita velocidade para o nosso modelo de negócio. Então, para quem está chegando agora e queira divulgar isso aqui para americanos, para espanhol, a gente já tem material e já consegue dar suporte para vocês. Então, assim, essa frase é bacana, né? O risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, eu apresentei para vocês um cenário de mercado, apresentei um modelo de negócio e business que a companhia oferece e como que o time Legacy e todos os líderes aqui está fazendo. Porque até então, vamos dizer assim, meados do ano passado, todo o material da Apricot era em inglês e espanhol. Nós tínhamos já um brasileiro atuando lá, mas ele está há mais de 20 anos aqui, então ele navegava em todo o público, né? Inclusive o público hispano, lá em Porto Rico, que é o Marco Campos. Quando ele chegou no Fernando e ofereceu essa oportunidade junto com o Thiago, e aí, assim, o Fernando, de maneira inteligente, também olhou para esse mercado e falou: cara, a gente não tem limitação geográfica, a América vive uma transição de energia, só 3% das casas tem painel solar. Para nós que estamos fazendo os projetos aqui, que a gente acaba olhando condomínio, condado, estado, a gente vê isso muito claramente. É muito poucas pessoas que têm o painel solar, então existe muita oportunidade aí. Então o Fernando falou: cara, eu vou pegar esse material, vou debulhar ele, vou deixar ele preparado para o público brasileiro e vou trazer aqui alguns amigos, lideranças, para me ajudar a escalar esse negócio.
Então, quando a gente olhou para o negócio, ele é um negócio que você não põe dinheiro, você não faz investimento, você não está mergulhando ou imergindo num negócio que é modinha, e você está simplesmente falando da maior economia do mundo e tem muito dinheiro na mesa. Então, precisa ver como que cada um reage, como que cada um quer aproveitar essa oportunidade. Vou deixar aí o QR Code também do grupo, tá? Nesse grupo tem bastante pessoas de todos os níveis, pessoas que estão na América, pessoas que estão no Brasil, pessoas que entraram de cabeça para esse negócio, pessoas que estão só assistindo e ainda não se movimentaram. Então, que esse grupo aqui possa também fazer parte lá do time Legacy para que a gente possa tirar suas dúvidas, etc. Eu vou dividir com a Lê aqui e com mais algum líder que tiver na sala para que a gente abra espaço aí para perguntas, para que a gente possa responder, tirar dúvida, etc. A apresentação aqui na sequência dos slides já terminou e passo a palavra para o Alê, se o Alê quiser complementar alguma coisa aqui, Alê. Vou complementar o quê? Se você deu um show aqui, Everton, Que isso. como sempre, com a sua sabedoria, tranquilidade, com a forma tão clara da sua explanação, eu sou seu fã. E olha que eu estou com uma pessoa aqui fazendo mais um fechamento, e aí eu falei, poxa, Fernando, eu fico até com vergonha depois que você colocou o Everton para apresentar, que eu não tenho nem condição de Que comparar, né? Então, isso, que isso. e Fernando, você já aprova já o seu aluno, Fernando? Sensacional, cara. Maravilhoso. Muito bom. Bom, deixa livre para as perguntas do pessoal que está Tá chegando bom. agora. Ananda, seja muito bem-vindo, sempre muito bom estar com o seu bebezinho aí. Deus abençoe, viu? Honramos demais as famílias, viu, Ananda? Quando a gente vê que está com o esposo, está com o filho, a gente vê o quanto as pessoas querem fazer parte desse movimento, poder ter o protagonismo da sua vida, ganhando dinheiro de verdade, 30, 40, 50 mil dólares, mas acima de tudo, estar com a família junto. Deus abençoe, viu? Amém. Eu queria que meu marido estivesse aqui comigo, mas ele não chegou a tempo porque estava trabalhando. Mas eu vou mostrar as gravações para ele depois. Amém. Legal. Gratidão, querido. Bom, quem tiver dúvida, por favor, o Everton está aqui, pode tirar dúvida Sim. com eles tranquilamente, tá? Fiquem à vontade, ergam uma mãozinha aí para ajudar, às vezes, pelo menos na organização. Tá aberto para perguntas aí. Quem já assistiu mais vezes, quem traz dúvidas novas, quem está chegando agora, fiquem à vontade. Deixa eu ver. Quem está na Flórida, aqui, desse grupo? Ananda, Soraya, legal. Outros estados aqui, quem puder escrever no chat, pelo menos para a gente ter uma noção, que de repente a gente facilita também tirar dúvidas. Como eu disse, né? Cada estado tem uma regra, cada estado tem um perfil de cliente, tem a questão climática, né? A Flórida tem muito sol, outros estados não tem tanto sol, neva, então podem surgir aí dúvidas das mais diversas, das mais aleatórias. A gente está aqui para tentar ajudá-los na resposta. Então, quiserem usar o chat aí para colocar informação, fazer pergunta, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade. O Everton, tá me ouvindo? Sim, Bom, eu sou o Thiago, eu estou na Carolina do Norte e acho que aqui tem bastante sol, não teria tanto problema, né? Mas eu morei muito tempo também em New Jersey e a minha pergunta é em relação a essa questão realmente, do inverno, da neve, como é que funciona isso? Tem algum problema na hora de capturar, de armazenar a energia solar? muito bem. Obrigado pela oportunidade, Thiago. Seja muito bem-vindo. Essa dúvida pode ser a dúvida também de outras pessoas. É, A captação das placas do painel é a partir da luz, tá? Então, havendo aí a luz do sol, vai se converter e gerar energia, tá? Sem sombra de dúvida que nos dias mais longos do verão e também com um dia ensolarado, a eficiência do painel vai ser muito melhor, tá? Quando a gente monta um projeto num estado que tem, vamos dizer, dias mais curtos ou dias nublados, diminui sim a eficiência do painel. Só que a inteligência artificial que a gente tem, o software, ele nos permite montar esse projeto e usar de um histórico do que acontece nas 4 estações
e nas 24 horas. Então, a hora que eu estou montando um projeto baseado num consumo, imagine que eu peguei sua conta de energia, eu verifiquei ali como que você consumiu no mês ou num ano como um todo, eu vou para esse sistema, monto um projeto para atender 100% da sua demanda. Nesse projeto, eu consigo estimar a quantidade de placa, a eficiência, a irradiação do seu telhado, e eu trago todas essas respostas, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Vou aproveitar e responder uma coisa, Thiago, que a gente viu depoimentos, tá? Quando eu mostrei numa apresentação sobre a proteção e o benefício para o imóvel, a gente também percebe que nos estados que tem muita neve, as casas que possuem a placa, o painel solar, essa neve não permanece, ela já derrete e acaba mostrando a eficiência do painel, não fica coberto, isso que eu quero dizer. Outra coisa, todas as placas, dependendo aí da disposição do telhado, oferece também uma proteção para o próprio roof, para o shingle, por exemplo, se for de material shingle. Aqui na Flórida a gente percebe o seguinte, diferente aí do que você falou, muito sol, aí nos dias de verão, aquele material é feito de asfalto, ele, por si só ele absorve muito calor, né? Ele tem uma vida útil prejudicada ao longo do tempo e o ar-condicionado passa a ser muito mais exigido nesses dias quentes de muito sol. Quando o cliente coloca as placas, o painel, invariavelmente ele já oferece uma proteção, por óbvio ele gera uma vida longa maior para o shingle, para o telhado, e exige-se menos do ar-condicionado, da máquina. Então, esse é um benefício que eu não consigo quantificar aqui, metrificar, mas todos os clientes que instalaram o painel viram benefícios aí na diminuição na demanda de energia, entendeu? Beleza. Outra pergunta, dúvidas? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Cristiano, e eu trabalho aqui em New Jersey como eletricista. Legal. E como eu sei desse detalhe da elétrica, como tem plumbing também, quando você tem uma licença elétrica para trabalhar em New Jersey, você não pode trabalhar em Nova York. Correto. E nós estamos colados com Nova York, que tem um potencial enorme. Porém, a pergunta é, a empresa já tem, digamos assim, a licença para atuar em todos os estados? Ela mesma já consegue, tem a equipe em cada região para conseguir essa licença para que a coisa flua, né? Porque imagina eu consigo fazer uma venda em Nova York, num cliente que eu vou fazer um trabalho elétrico qualquer, instalar um car charger, por exemplo. E aí eu posso chegar para esse cliente e falar, olha, você está instalando o car charger? Que tal você colocar um painel solar? Aí essa pessoa, aí consigo desenvolver isso. Como é que a coisa depois desenrolaria por causa dessas licenças? Ok. Deixa eu só ver se Fernando, você ergueu a mão porque você quer responder ou fazer pergunta, só para mim saber. Caramba, hein, Fernando. O cara tá tão bom que ele perguntou pro professor: você quer responder ou quer fazer uma pergunta? Não. Aí o cara ficou abusado, Fernando. Merece no mínimo aí uma semana de gancho. Aí não vale. Não, só para a gente responder o Cris aí. Não, legal. Excelente pergunta, Cris. Eu vou ajudar você com essa aí. Posso pegar essa? Você me Claro, permite? claro. Legal. O Cris, excelente pergunta sua, né? Seja muito bem-vindo, tá? Ao nosso time aqui. O que acontece é assim, ó, hoje a Freedom, que é a instaladora, ela é uma das maiores companhias, né, dos Estados Unidos, né? Tá entre a segunda maior companhia, é uma das poucas empresas nos Estados Unidos que tem fábrica própria. Então, assim, todos os estados que nós atuamos, nós temos hoje uma não. Em alguns dos estados a gente tem mais de um escritório. Aqui na Flórida mesmo a gente tem quase 10 escritórios nas maiores cidades, entendeu? E aí em New Jersey também a gente tem os escritórios aí para atuar fazendo toda a instalação aí. Então o papel inicial nesse negócio, nesse primeiro momento, seria mais um papel de setter, né? Um SDR, um setter, né? Um captador de clientes inicialmente, tá? As 3 primeiras vendas, como o Everton apresentou, seriam vendas acompanhadas de um treinador que sim poderia estar fazendo a apresentação do projeto, montando o projeto estimado, tudo mais, que seria o consultor solar, para poder fazer para o seu cliente. Quem faria todo o trabalho de elétrica, de seguro e tudo mais, seria a própria Freedom, que sim tem licença em todos os estados onde ela atua, tá?
New Jersey, entre tantos outros que a gente pode estar te mandando um mapa depois aí. Até Porto Rico a gente atende. Mas você citou o caso de Nova York. É isso mesmo, né? Que você queria saber. É isso? Isso mesmo. Nova York, a Freedom não atua. Ela atua só na região de Long Island, na parte de Nova York. Ok. Tá? Mas New Jersey e todos os outros estados a gente tem escritório próprio, equipe própria, não tem nada terceirizado, é tudo próprio para poder fazer a instalação e o teu cliente ser muito bem atendido e assistido, entendeu? Tá ok. Obrigado. Imagina. Obrigado, Fer. Maravilha, maravilha. Vou fazer uma pergunta pro pessoal aí. Quinta-feira, convidei um dos mestres aí da Apricot, o cara que está na Apricot desde 2018, e ele vai estar contando a história dele aqui pra gente, né? E ele vai contar como que ele conseguiu na pandemia, dentro de casa, né? Porque ele era um cara que ele trabalhava como vice-presidente de uma empresa no Vale do Silício, na Califórnia, ele era vice-presidente de uma grande companhia de nome, e ele largou essa companhia para trabalhar com energia solar. Em 2019 veio a pandemia, né? E ele ficou dentro de casa. E ele vendia na rua, tinha um time de rua que batia porta na Califórnia, morava na Virgínia, então ele ia 2 vezes por semana na Califórnia bater porta, fazia muitas vendas e voltava para a Virgínia na casa dele. E na pandemia ele falou assim: meu Deus, como que eu vou fazer vendas agora? Se eu fazia, né, na Califórnia, batendo porta na Califórnia. Aí de repente ele foi para trabalhar virtualmente por Zoom. E ele, todos os meses, durante a pandemia, nunca ele fez menos de 20 vendas dentro de casa. Ou seja, ele nunca deixou de fazer... faz uma média de 100 mil dólares de ganho todos os meses ali na época da pandemia. E ele vai vir aqui contar essa história pra gente, como que ele fez isso, né, trabalhando dentro de casa. E hoje ele é um dos treinadores oficiais assim da própria empresa. Ele que é o cara que é responsável por ter criado todo o modelo de treinamentos da empresa, que é um dos melhores modelos de treinamentos hoje para solar, que é o Joaquim Costa. E ele vai estar ensinando a gente aqui, explicando como que ele fez isso. E legal, ele é americano, claro, né? Não é brasileiro, mas ele vai estar falando em inglês. A gente vai ter tradução simultânea aí para o espanhol e para o português, tá bom? Em tempo real. Ele vai falar em inglês, quem quiser ouvir inglês lindo, escuta ele falando em inglês. Quem quiser ouvir em português, vai selecionar uma chavinha aqui no Zoom e vai colocar o áudio em português. Quem quiser ouvir em espanhol, vai escolher uma chavinha aqui no Zoom, vai ouvir falando em espanhol. Então, vocês podem aí convidar as pessoas do time de vocês que falam outros idiomas, que vai ser lindo demais. Vai ser a primeira experiência que a gente vai fazer com essa nova ferramenta que a gente está adquirindo e já vai ser revolucionário, né? Então, a pergunta é, quem aqui gostaria de aprender a ganhar 100 mil dólares aí por mês dentro de casa fazendo energia solar? Eu. Eita, Sensacional. muito bom, né? Gente, eu tava ali com o Ale agora, o Ale acabou de fazer uma venda na Geórgia agora. Parabéns, Ale. Muito bom, viu? Parabéns, Ale. Aí, legal Show. demais. E aí, gente, quais são as outras perguntas aí? Manda aí que o Hervé tá arrebentando. Uhul, mandou muito bem, Everton. Obrigado. O Vou pessoal não tem perguntar de... dúvida? Não tem dúvida? Eu queria perguntar mais uma coisinha, se eu, Fica à se eu vontade, puder. Thiago. Em relação aos leads, tá? A gente sabe que eu trabalho com seguro de vida aqui nos Estados Unidos, então eu já trabalho com isso, eu já tenho o tráfego pago, já tenho essas coisas, e vi uma oportunidade de unir as duas, porque uma coisa pode caminhar com a outra perfeitamente. Então, eu acho assim, eu queria perguntar se vocês têm alguma outra forma de capturar esses leads também, por exemplo, em relação ao estado de North Carolina. Vocês têm onde a gente pode atuar, quem tem, ou quais, como é que é isso? Ou é o boca a boca mesmo, né? Digamos assim. Ó, Thiago, é assim, o mercado é aberto, então não temos essa limitação geográfica. Você pode estar aí e vender aqui na Flórida, em qualquer outro estado onde a companhia atende. As formas de você captar o lead, você falou muito bem, o tráfego é uma opção, tá? A gente percebe muito o pessoal usando aqui o boca a boca, e a gente tem inúmeros treinamentos aqui para te ajudar num pitch de venda. Então, a partir do seu primeiro cliente, a gente vai te ajudar esse cliente multiplicar através de um programa de referência, através de indicações que esse mesmo cliente fará. Tem uma terceira opção, que também é a questão do porta a porta, e a gente tem visto aqui, assim, de maneira incessante, eu diria, por isso que eu digo que isso aqui é um protocolo de formação.
próprio Ale já tem alguns treinamentos gravados sobre técnica de venda, como a gente mapear aqui no próprio celular e você já fazer uma lista dos seus amigos, amigo do amigo. No último treinamento, acho que foi quinta-feira, a gente criou um script de contratação para você poder divulgar para os seus clientes, dizendo que está recebendo um modelo novo de trabalho, você se inscreveu para um modelo novo de trabalho. Cara, material não falta para te ajudar a originar esse cliente, tá? Então, o primeiro passo era você entender mercado, você saber se faz ou não sentido para o seu momento profissional, seja ele no formato de renda complementar ou uma transição mesmo profissional. A gente tem amigos que talvez não estejam nessa sala aqui, mas tem corretor imobiliário, tem vários profissionais de diferentes áreas. Então, o lead aqui, eu acho que a gente pode te ajudar. Amanhã mesmo a gente já vai ter uma reunião que vai sair bastante insight sobre você dar o primeiro passo em captar cliente. Fala aí, Fer. Não, sensacional, exatamente. Amanhã é uma reunião para primeira reunião, né? A mais importante depois que você participa aqui dessa apresentação de mercado, de oportunidade, para você dar os primeiros passos da forma certa e já conseguir as primeiras vendas aí na primeira semana. Mas você que é um consultor financeiro, para você faz muito sentido. Eu costumo dizer, Thiago, que consultor financeiro, contador e corretor que não sabe nada sobre energia solar está fazendo um desserviço para a comunidade, tá? Por que isso? Porque o contador pode ajudar o cliente a economizar muito dinheiro com redução de impostos. Então, tipo assim, ele tem que saber sobre isso aqui para ajudar o cliente dele. O corretor, cada vez mais vamos precisar de corretores especialistas em energia solar. Eu tenho um cliente agora que vai precisar vender a casa, que tem energia solar. Aí adivinha qual corretor que vai ajudar ele a vender? Um corretor que está aqui no nosso time, que saiba falar sobre energia solar. Porque a maioria dos corretores não sabem nada sobre energia solar. E nem querem saber. É por isso que parabéns, Artab, que está aqui com a gente, que sabe falar sobre energia solar e já é uma especialista solar advisor. Então a gente está criando, né, uma formação para corretores se transformarem em energia solar. E consultor financeiro, mesma coisa. Tem clientes que a gente faz um trabalho de redução de energia, de economia, e clientes reduzem 500 mil, vão economizar 500 mil dólares ao longo de 25 anos, fazendo uma transição energética de energia suja para energia limpa através do solar. Ou seja, o que um cliente seu consegue fazer com 500 mil dólares? Aposentadoria, a faculdade do filho, entendeu? Então, assim, é uma coisa extraordinária que você pode levar de produto para o seu cliente. Outra coisa, a pessoa de repente fala, não estou com dinheiro para investir, não estou conseguindo achar uma brechinha para investir, mas a conta de luz da pessoa é 500 dólares. Então você com energia solar consegue baixar a conta de luz da pessoa para 250. Esse 250 que sobra, ele pode comprar um seguro de vida, pode investir no indexado, né? E por aí vai. Uhum. Então, tipo assim, a gente sabe que tipo, a gente tem hoje um produto maravilhoso que só tem vantagem e benefício para que as pessoas realmente só precisam ter essas informações em mãos. Então você tá com a faca e o queijo na mão, irmão. Perfeito, Fernando. Obrigado. O outro Fernando aí, Xará, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Agora, tá ouvindo? Beleza, agora sim. Beleza. É só replicar aqui uma pergunta que veio pelo chat, logo no comecinho, Tá. da Marli Cruz. Posso até ler aqui. Eu sei que é cedo para essa pergunta, mas tem condições de colocar painel solar em casas móveis? Essa foi a pergunta da Marli Cruz. Ela deve estar se referindo a motorhome, alguma coisa desse tipo, né? A Marli consegue abrir o microfone aqui para explicar melhor o exemplo, se é o motorhome, se é outro tipo, porque tem outro tipo de construção aqui, né, de casas móveis, onde só aluga-se o terreno. A gente só precisa saber aqui qual que foi a referência dela. Oi, boa noite, tudo bem? Joia, Marli, boa noite. Então, é porque assim, eu aluguei há pouco tempo uma casa móvel, terreno alugado. E eu perguntei para o dono da casa se havia condições de colocar painel solar. E ele me disse que aqui no estado de Massachusetts é proibido isso em casas móveis. Isso é verdade? E se é, por qual motivo não se pode colocar? Quer falar, Fernando, de novo?
Pode ser, é uma pergunta bem específica, Legal. né? Então, assim, Marli, obrigado pela sua pergunta também. Assim, eu já fiz projeto para casas móveis, tá? Aqui na Flórida, não em Massachusetts. Mas são aquelas casas móveis que estão fixas. Sabe aquelas que o caminhão leva ela, consegue levar e colocar ela num lugar específico? Então, ela tinha Sim. roof, ela tinha... Era uma casa mesmo, normal. Agora, o que que nós fazemos normalmente? Hoje nós temos um sistema, né, nós que somos Solar Advisor, para poder enviar para a Freedom a foto da casa, a localização da casa, e a gente pode fazer essa pergunta para o sistema da Freedom se essa casa, nessa região, nesse CEP, está apta a aceitar energia solar, ok? E aí a Freedom vai enviar para a gente de volta. Fernando, sim, pode colocar nessa casa. Aí a gente faz o projeto e segue com o projeto. Mas essa questão de ser proibido, isso depende muito do modelo da casa, de como que é a casa e onde ela está localizada. Ah, entendi sim, porque aqui onde eu moro, a energia é muito cara. Só para você ter uma noção, eu paguei quase $300 de energia. E isso porque eu ainda tenho o sistema de óleo, que é muito mais caro, e também o sistema de gás aqui na casa, né? E eu até perguntei para o dono da casa, falei, nossa, mas é um absurdo. Se eu já tenho óleo e já tenho gás na casa, por que eu vou pagar tudo isso? Aí ele falou que era para mim entrar em contato com a empresa para saber. National Grid, aqui Sim, a companhia é uma das de mais caras energia. do país. A National Grid, a Eversource, é uma das mais caras. A PG&E, de Califórnia. Mas, É. assim, a casa é sua, é isso? Não, a casa não é minha, infelizmente, é alugada. Tá, mas o dono, se tiver a possibilidade, ele tá disposto a colocar. Eu acredito que sim. Então, passa para o seu treinador o endereço e uma foto da casa e a gente checa para você. Pode ser? Tá certo, tá joia. Beleza, muito obrigada, viu? De Pela nada, seja resposta. bem-vinda. Obrigada. De nada. Outras dúvidas? Percebam que a dúvida de um pode ser bem específica, como pode ser bem genérica. Então, não guardem aí, não fiquem tímidos, façam perguntas. Vai lá, Fernando. Ó, não é nem uma pergunta, é mais assim já meio que isso aqui eu posso dar uma dica para Marli, se a conta dela tá cara, dos vizinhos também tá. Então já é uma oportunidade de fazer negócios aí, começar a falar com o pessoal e já vender bastante painel aí na região dela. Ah, com certeza. Vai ser eu que vou vender. Isso aí, isso aí. E essa onda, né, é muito comum. A gente percebe que cada casa que instala o painel, naturalmente vem o vizinho, vem o amigo, vem o familiar perguntar qual que é a experiência, quanto reduziu. Por isso que a gente fala que a partir da primeira venda, multiplica-se aí as oportunidades, principalmente se você tiver esse olhar empreendedor, esse olhar de oportunidade que o Fernando acabou de falar. Eu não vejo a hora de instalar o meu agora. Ah lá. Porque todo mundo que eu vou pedir conta, eles falam mal. Eu fui e falei, agora eu instalo o meu que eu vou mostrar minha conta para eles. E esse ponto, né, Ivi, assim, do falar mal, de ter crenças, de ter Exato. bloqueios, é o grande, vamos dizer assim, é a grande motivação que eu tenho, porque eu gosto de realmente trazer informação, e vender certo. Então, quando eu vi esse modelo de negócio desenhado pela Apricot e a convite do Fernando, ele falou, cara, eu preciso de ajuda aqui para vender, para liderar, para formar time, eu super me identifiquei porque realmente assim a gente vive uma transição e um marco. Os Mas últimos 3, 4 anos tinha muita informação errada, muito solta, e aí agora a gente tem aí um modelo muito mais preparado, incentivo do governo, questão de a gente levar a informação certa. Mas você sabe o que eu andei reparando? E agora mais ainda eu ando reparando, igual alguns amigos eu mandei mensagem, né? Aí alguns já até falaram, acabou de instalar, só vou ver a fatura o mês que vem para saber como é que tá. E daí eu passei de frente à casa de um desses rapazes, e vocês colocaram pouca placa. Colocaram em torno de 10 placas, cabia muito mais placa. Então, assim, aí o retorno não vai ser tão bom, o que acontece? A pessoa vai reclamar, vai pagando 2 contas. Então, assim, se a companhia lá já tivesse feito o serviço bem feito, ele não ia ter reclamação, mas pelo que eu vi ali, vai ter. Porque aqui em casa são 18 placas e não dá conta.
E aí, Ivi, assim, é difícil de maneira superficial responder cada caso. Teríamos que fazer parte do que foi estudado, mas lembre-se que cada telhado e cada cliente tem um atributo, tem uma informação. Então, tem telhado que a gente não consegue instalar o equivalente de painel para atender 100% da demanda. Tem situação que às vezes o cliente não teve aprovação do crédito para realmente financiar 100% dos painéis que ia atender a demanda dele. Tem situação que tem sombra, então olhando assim parece que tem espaço, mas às vezes por não ter uma boa irradiação não faz sentido instalar. Então todas essas particularidades é só mesmo participando da venda. Não, eu entendo. Inclusive tem uma casa mesmo que eu limpo, que eu já cheguei na casa olhando o roof dela, né? Aí eu falei, nossa, 4 águas, caramba, porque 4 águas a gente perde muito espaço. Quando é 2 águas ou flat, aí é bom, né? Sim. Eu falei, poxa, isso aí. Eu falei, não, até falei com o meu marido quando eu cheguei em casa, não, eles têm que criar um painel que não seja as placas quadradas, tem que começar a criar uns triângulos, né? Poder encaixar ali. Porque, assim, realmente, tem roof que não dá, mas nesse que eu tô falando, esse em específico caberia. Entendi. Porque além de ter 2 águas, ele é bem flat, ele não é muito a pique, né? E também não tem na direção de onde o sol nasce, que é a mesma posição da minha casa, porém em local diferente. Eu falei, Mas não. é isso, às vezes fisicamente tem todos os atributos, conforme você observou, o que a gente não sabe é se o crédito da pessoa também aprovou suficiente. Então, essas particularidades, para quem está chegando agora, são as variáveis de um projeto. É a hora que a gente vai montar o projeto, se a gente conseguir reunir os melhores esforços, que seria o telhado, o crédito da pessoa, a irradiação, a gente vai ter aí economias gigantescas atendendo 100% da demanda de energia da pessoa. Vale dizer que a gente também tem a opção de financiamento, opção de leasing. Então, todo esse detalhamento a gente vai dar a partir do treinamento de amanhã, falando especificamente de cada companhia e também dando insights de como originar cliente para daí fazer o projeto certo e a venda certa, igual a Ivy falou. Porque olhando para trás, teve muita coisa errada, principalmente de empresas locais, empresas pequenas que não conseguem, por exemplo, ter essa visão mais ampla, mais profunda. Nós aqui, a gente se especializou num conceito onde a gente tem autonomia para vender em quase toda a América. Então, a pergunta que surgiu lá de Massachusetts, de Nova York, faz parte do nosso dia a dia. E estar nesse grupo como a gente está, um ajuda o outro e temos a empresa dando retaguarda por trás. Mas Deus abençoe que quando instalar aqui, eu vou usar minha conta para ganhar cliente. É isso aí. Quem mais? Fala aí, Thiago, para a gente... A última pergunta, desculpa. Eu não só queria saber se quando a gente chamar parceiros, né, para trabalhar com isso junto com a gente, se essas pessoas precisam estar legalizadas no país, por exemplo. Com work permit ou coisas assim. Não. É assim, ó, o modelo hoje de cadastro, ele pode ser a partir da pessoa física tendo uma conta bancária, bem como pela empresa. Então, o que tem sido mais comum por parte do nosso time aqui é que o profissional abre uma LLC, ele se cadastra como um prestador, porque ele vai ser um profissional liberal, ele não vai estar ali com work permit, não se faz necessário hoje esse modelo. Ele teria que ter, então, um ITIN number, já seria suficiente. Exatamente. Ok. Tá? Muito obrigado. Tanto é, Thiago, que eu não sei se a partir da sua pergunta, deve ter gente que está no Brasil, às vezes o pessoal fala, mas eu estou no Brasil, como é que faço para participar disso? Como o modelo do trabalho, ele não se faz necessário ir lá em loco, fazer vistoria, não é uma competência nossa, a gente utiliza de software de inteligência artificial para fazer o projeto, a venda acontece no Zoom como agora, e depois a gente passa essa proposta para toda a estrutura da companhia que a gente linkou ele. Então, se for a Freedom, como o Fernando falou agora há pouco, ela tem know-how, tem time, e a gente vai acompanhando o status e atualização sem ter ido na casa do cliente, tá bom? Perfeito. Ô, Thiago, mas assim, o ITIN resolve, né? Legal, é fácil tirar um ITIN mesmo de qualquer país, a pessoa consegue acionar um contador aqui e tirar. Mas a gente sempre recomenda uma empresa, né? Devido ao nível de comissionamento.
né? Então a gente fala de comissões tipo que vai de $3.000 a 20, $25.000. Tem comissões que já receberam aqui de $45.000. Então, tipo assim, se for colocar isso tudo no ITIN e depois o cara tiver que declarar isso na pessoal, né? Você como consultor Vai pagar muito mais imposto, né? sabe muito bem como é que seria. Na empresa a gente consegue deduzir várias outras questões. Botando só mais uma questão, que uma grande dúvida das pessoas é essa, né? É o que eu falo, sabe? Hoje eu tenho tanta crença, eu acredito tanto nesse produto, porque eu tenho um nível de consciência tão elevado, né? Porque eu estudo muito sobre isso, né? Que, tipo assim, não tem como tomar balão em painel solar. As pessoas que falam assim, Fernando, eu acho que não foi vantagem para mim, tá? Então tem gente que pode pensar isso, talvez pela forma que foi vendido. Mas o que acontece? Eu estava, por exemplo, conversando com a Ivy sobre isso, né? Em Massachusetts, a companhia, a própria Marli falou aqui com a gente, né? Que a conta dela da National Grid, ela custa 38 centavos, mais ou menos, a companhia dela, por quilowatt-hora. A companhia mais cara da Flórida custa 18. Então, pra vocês terem uma noção do preço que a companhia dela cobra, tá? Por quilowatt-hora. O que acontece? A conta daí, por exemplo, baixou de 38 centavos por quilowatt-hora usado para 15 centavos. 15 centavos. Aí, para os senhores que estão aqui nessa sala, se eu consigo, de repente, baixar metade da minha conta de luz que eu uso, vamos supor que eu uso 20.000 kWh ano, e eu consegui chegar em 10.000 kWh ano, por causa do telhado, por causa da aprovação, por causa de alguns detalhes, eu não consegui chegar em 100%. Eu cheguei em 50%. Eu não consegui chegar a produzir com os painéis solares os 20.000, consegui chegar a 10.000. Vocês acham que valeu a pena baixar 10.000 kWh ano dessa energia minha? Eu pagava 38, agora desses 10.000 eu pago 15 centavos? O que vocês acham? Que foi vantagem? Claro. A grande questão é que depois que a pessoa coloca solar, ela não consegue analisar o quanto teria vindo na conta dela. Porque agora ela já tem o solar. Aí o que ela vai falar? Não, eu coloquei energia solar, mas tá vindo $100 na minha conta de luz e eu tô pagando $200 do painel. Só que ela esquece que... Calma, vou chegar lá. Aí o que acontece? As pessoas esquecem que tem inflação da companhia elétrica que sobe todo ano e o painel solar fica, bem dizer, fixo, flat, né? Então, tipo assim, a companhia está subindo todo ano. Então, uma conta que era 300, $500, no ano que vem teria 550, no outro ano 600, no outro ano 700, daqui a pouco $1.000. Só que ela não consegue mais enxergar isso. E aí eu falo sempre para as pessoas, é muito melhor pagar duas contas que seja uma de 200 e uma de 100, que dá 300, do que uma única conta para a companhia elétrica de $500. Só que as pessoas não conseguem enxergar esse detalhe. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Tenta mostrar para o cliente de vocês o custo que ele paga de energia, porque ninguém sabe o custo que paga de energia. Até vocês entrarem nessa sala, vocês nem sabiam, nossa senhora, tem um preço fixo de custo de energia na minha conta? Eu acho que quem aqui já olhou quanto paga de custo de energia aqui? Mas no dia que veio a última conta, que veio de 198, eu falei com o Romildo, eu falei, nossa, ainda bem que a gente tem painel, senão a gente estava no sal. Foi a minha frase. Sim, eu digo às pessoas aí fora, eles não sabem isso. Você já tem bastante informação, mas eles não sabem. Então eles falam isso. Mas tá fazendo sentido, Thiago? Tá entendendo o que eu tô falando? É mais ou menos assim, foi o que eu falei pro marido daí, eu falei assim, ó, o que você acha? Pra você entender, ó. Você vai num posto de gasolina hoje, o Costco. Aí o Costco fala assim pra você, ó. Olha, você vai fazer um contrato comigo de 25 anos. Ao invés de você pagar $5 no preço da gasolina, você vai pagar $2. Só que você vai poder abastecer só 70% desse tanque. E aí, você acha que é um bom negócio? Ou não? Ou você prefere abastecer por $5 no posto que cobra $5? Só que no posto que vai cobrar $2. Se você fizer um contrato, você não vai pagar mais 5, você vai pagar $2 ao invés de $5 para abastecer o carro. Só que você vai abastecer só 70%. Então é mais ou menos isso que a gente faz com a energia, mesmo quando a gente não consegue chegar a 100%, entendeu? Hoje mesmo, o Ale fez um negócio na Geórgia. E mesmo ficando mais caro do que a conta do cliente, porque teve que colocar bateria, Geórgia é um estado que tem que pôr bateria, tem toda uma questão de não net metering, né? Inclusive eu falo, todos os estados que ainda tem net metering tem que aproveitar logo, porque pode ser que não tenha no futuro. Então vai ficar mais caro para colocar energia solar. Enquanto tem, show de bola, aproveita. Califórnia mudou a lei o ano passado, então hoje está bem mais caro colocar energia solar do que o ano anterior. Aí, o que acontece? O Ale fez um negócio. A conta do cliente ficou mais cara, não foi, Ale? Do solar? Ficou mais caro, mas ele foi olhar o histórico anterior e ele percebeu que, nesse primeiro momento, poderia ficar mais caro, mas ele olhando a médio e longo prazo, vai ser muita vantagem quando a gente coloca nos próximos 5 anos. Então,
ele falou, olha, por dois motivos. Primeiro, porque ele entendeu que vai ficar muito mais caro a médio e longo prazo. E segundo, ele falou, bom, eu também quero vender placa solar. Se eu quero vender placa solar, eu também quero ter aqui na minha casa e quero ter com bateria. Quer dizer, o cliente está entendendo como que é o movimento daquela cidade, entende qual que é a demanda e percebeu que mesmo não sendo vantagem nesse momento, resolveu colocar. Com certeza. Exato. Então, ao longo de 25 anos, ele vai economizar, porque ele fugiu da inflação. Só de fugir da inflação, você que é consultor financeiro, Thiago, quanto que vale isso? Entendeu? Muito. E assim, né, Fer, o negócio é, a gente está falando de painel solar, mas se a gente realmente mergulhar nas possibilidades, no final é um jogo de números e o painel solar vira coadjuvante nessa venda. Então você falou aí da inflação ao longo de 25 anos, eu falei na apresentação da valorização do imóvel, que é em torno de 4%. A gente começa a fazer conta, ali o Thiago pode nos ajudar, à medida que você tomar conhecimento, Thiago, a gente está falando de valorização do imóvel. Se um imóvel vale 500 mil aí, joga com os números. Você fala, cara, você vai valorizar seu imóvel. Aí você vai para a inflação, faz um projetado de 25 anos, que a própria plataforma nossa nos dá aqui como subsídio. Na hora de se apresentar para o cliente, o painel solar virou só coadjuvante nessa história. Coadjuvante. Está falando de dinheiro no bolso do cliente. E o que é bom, esse produto, o cliente não faz down payment, ele não tem que dar um depósito, nada disso. É uma transferência daquilo que Por ele que não fazer? Não tem por que não fazer. Aquela coisa que faz, só assina o contrato e pronto. Não É tem. tirar pedido, não tem por que não fazer. A conta ela falou de $200, né? Baixou para 15 centavos, de 38 centavos baixou para 15. Só que ela colocou 200% de energia do que ela precisava. 200. Ela falou que vai fazer piscina, agora vai ficar muito rica, vai fazer piscina, vai colocar um ar-condicionado da Tesla, lá do SpaceX, né, e tal, tudo mais. Então ela colocou 200% de energia. Legal, bacana, preparou para o futuro. E mesmo assim, a conta do negócio solar dela ficou em $113. Ou seja, metade do que ela estava pagando para a companhia elétrica, mesmo colocando 200% do que ela precisava. 229 para ser exato. Aí, olha só o detalhe. Quanto você pagou, Ivo, para poder fechar esse contrato? Quanto você deu de entrada? Não paguei nada. Quem vai pagar Nada. é o que vem. E você vai receber para colocar esse painel aí? O Romildo receber, né? Vai receber $1.500 de rebate ainda. Ele vai receber $1.500 de rebate. Mas aí, eu já a conta falei dela é de 113, se ela guardar esse dinheiro no banco, tá um ano pago e ainda sobra dinheiro. Eu falei com ele. Já vamos conversar para o seu plano de apoposentadoria. Aí, ó, vamos supor que ela não vê. Não, calma aí, deixa eu falar. Vamos supor que ela tem um ano já de pagamento de conta de luz. Aí vamos supor que ela não pague, não indique mais ninguém, não venda nada, não indique mais nenhuma pessoa para colocar solar. Calma, filho, vou pegar. Isso aqui. Aí ela pega e indica um cliente por ano. Ela vai ganhar lá os seus $1.000. Pronto, tá mais quase um ano pago de novo, gente. Um cliente por ano. Pelo amor de Deus, a gente está falando aqui da pessoa nunca mais pagar a conta de energia elétrica. Eu lembro que a minha mãe me perguntava quando eu era criança, filhos, a gente tem que apagar as luzes, a gente não é sócio da Light. Hoje o que a gente está levando é fazendo as pessoas virar sócio da Light. Verdade. Maravilha. Não, mas é igual o Ale falou, né? Se você, tipo assim, tá achando que você tá trocando 6 por meia dúzia, então troque, pelo menos você tá salvando o planeta. Essa parte é muito boa, né? Que às vezes até uma dica de apresentação que é assim, olha, independente, até para você, Thiago, que está aí absorvendo muito conhecimento, parabéns, aí, suas perguntas sempre são muito boas. Na hora que você está fazendo a apresentação, você fala o seguinte, olha, independente de quanto a gente vai economizar, se só você entregar hoje um planeta melhor para os seus filhos, para o seu neto, já valeu a pena? Aí a pessoa, não, já valeu a pena. Eu falei, então tudo bem, então, olha, não vamos nem falar de lucro, vamos falar só se você já, de fato, economizar aí, no mínimo aí, 100 barris de petróleo para o planeta. A pessoa já vai pensando o seguinte, pô, a minha margem de contribuição já é entregar um planeta melhor. Quando ele vê lá que tem uma economia substancial, ele vira e fala, poxa, vale a pena. Então, esse Com gatilho, certeza. né, da Só tem vantagem. É essa antecipação que a gente faz sempre, mas é isso aí. Parabéns, Ive, querida. A Ive vai ser uma multiplicadora desse... Ela tinha muita dúvida, na verdade, é muito legal a questão da Ive, porque a gente conheceu ela no evento lá em Vegas, e as pessoas vêm muito machucadas quando foram de forma vendida e enganosa. Por isso que muita gente fala assim, se for energia solar, não quero nem saber. Por quê? Porque em algum momento alguém vendeu de forma errada, só mais pensando no seu bolso, e nós agora, nesse momento, olha a nossa seriedade. Segunda reunião de apresentação,
terça treinamento, quinta treinamento, sexta tem reunião, quer dizer, a gente tem tido reuniões semanais para trazer o maior nível de informação para não vender errado. Depois que vocês se cadastrarem e vocês fizerem essas 3 vendas, vai abrir para vocês fazerem os cadastros na Sunrun, na Freedom, e lá os treinamentos, 90% deles é sobre ética, do que vender, como vender. Quase não fala de questão técnica, porque a maior parte das reclamações estão na hora que a pessoa vai colocar o financiamento, na hora que a pessoa vai vender a forma correta. Então, é muito bom esses treinamentos aqui. Parabéns, Fernando, ao Everton também. E agora na transmissão simultânea, pode trazer todos os gringos para cá. Ô, Fernando, deixou de ser uma comunidade só de brasileiro, né? Agora vai começar a misturar, né? Acabou nosso sossego agora, né? Agora vai ter que ir Agora americano, nós vamos espanhol. aprender inglês na marra. Gente, eu não sei se o Flávio está aqui. Flávio deixou uma pergunta no chat. Como se tornar um vendedor? Eu não sei se ficou claro, Flávio. Eu vou tentar explicar aqui que a gente está falando de uma companhia americana, Apricot. Ela é uma plataforma. Essa plataforma está plugada nas maiores companhias de painel solar da América. Então, a gente representa a Freedom, a gente representa a Sunrun, a Everbright. Nós não somos simplesmente um vendedor, né? A gente está falando muito aqui dessa questão de conhecimento. Nós somos mais do que isso, somos uma espécie de consultor. A gente leva o título aqui de Solar Advisor. Então, para ser um Solar Advisor, você precisa passar por uma qualificação, uma formação. Então, qual é o modelo do nosso negócio? A gente está falando com pessoas que estão ou vivendo uma transição profissional ou vão fazer disso um complemento de renda. Será necessário vocês aprenderem sobre o mercado de maneira ainda que superficial, mas à medida que você prospectar um cliente, né, você for atrás de um amigo ou de um parceiro, você vai trazer essa conta. Essa conta vai servir de formação para você, porque a gente vai te ajudar a montar projeto, você vai ver como é que é a apresentação, a entrega. Aí vamos para a segunda conta, para a terceira conta. A partir dessa terceira conta, você vira um Solar Advisor. Igualmente, todos nós aqui, você vira um consultor de energia. Porque nesse período de 3 contas, você vai absorver muito conhecimento. Então, aí quando você começar a sua jornada de carreira, o próximo desafio é você ser um treinador. Se você tiver perfil de liderança e quiser fazer disso a sua principal fonte de renda, aí você vai ter aqui nós como aliados para poder percorrer essa jornada. Então, espero ter respondido aí. Não somos simplesmente um vendedor, não representamos uma única companhia, por isso que a gente se denomina como um consultor de energia solar. Alguém mais? Perguntas? São 9h39. Mais alguém? Fernando quer falar alguma coisa? Carla, Artab, Ale? Vou falar de novidade. Eu gosto de trazer novidade. Fala aí. Acabei de fechar hoje para a gente ter um podcast aqui nos Estados Unidos. Vai se chamar SolarCast e a gente vai estar entrevistando os nossos clientes que são empreendedores que querem divulgar os seus negócios e as suas histórias. Em paralelo a isso, claro, né, divulgar o que levou eles a colocar energia solar. Ou seja, então agora na tua apresentação você ainda vai poder ofertar isso para o teu cliente, além dele ganhar dinheiro, receber do governo, valorizar a casa, economizar dinheiro, economizar no mês, salvar muito dinheiro ao longo dos anos, não precisar tirar nenhum dólar do bolso, aí, potencial de ganhar dinheiro ainda por cima, ele vai poder divulgar o negócio dele dentro do nosso canal de podcast também aqui nos Estados Unidos. Sensacional. Isso chama-se oferta de valor, né? Não dá para a gente mensurar aqui monetariamente, mas sem dúvida alguma, visibilidade, a profundidade de repente, o cara divulgar o negócio e também estar inserido nessa transformação aqui de energia. Putz, sensacional. Parabéns, Fer. Muito bom, mano. É nosso, é tudo nosso. Você vai fazer uma venda hoje. Aí você vai falar, Fê, tem um cliente aqui que tem um projeto bom, uma história bacana, vamos levá-lo no podcast. Aí é só marcar, a gente leva lá. Aí você vai junto com o seu cliente e a gente entrevista ele. O meu vai dar um livro, não vai dar uma história, não. Ai, gente, tô rindo porque eu fiquei com tanta raiva no início, vocês não tem noção. E hoje eu recebi um áudio da mulher aqui, tadinha, que eu lembrei de mim. Tá vendo? Depois eu vou Mas é isso, é nível de consciência, é nível de consciência. O que a gente está fazendo é só aumentar o nível de consciência das pessoas. O planeta precisa, o governo precisa,
Todo mundo precisa de energia solar. Hoje eu vi um vídeo chamado Transição Energética, de um cientista brasileiro. Muito legal esse vídeo. Eu vou até compartilhar lá no grupo. Vocês vão ver do que a gente está falando aqui, entendeu? A gente ainda continua utilizando, a gente não, né? A maioria das pessoas continua utilizando uma energia que foi criada para os nossos bisavós, gente. Não faz sentido. Se a gente hoje não escuta mais disco de vinil, se a gente hoje não vê mais filme em videocassete, por que você está usando energia da época dos seus bisavós, entendeu? Não faz sentido. Isso daí é porque vocês não moram na cidade que eu moro. Para quem mora na região de Boston, deve saber que na cidade de Plymouth, onde eu moro, é onde tem a usina nuclear. Eu morava a 3 minutos da usina nuclear. Agora eu moro a 20 minutos dela. Mas, assim, quando o meu maior susto foi quando eu fui colocar minhas crianças na escola, que na escola todos os pais têm que preencher um formulário onde você afirma que o seu filho, de 2, 3 aninhos, tem condições de engolir uma pílula sem mastigar. Que pílula é essa? De potássio. Para quê? Para se caso acontecer um atentado nessa usina nuclear, todas as escolas e farmácias são obrigadas a dar essas pílulas de emergência e as pessoas pegarem o seu carro e pegar a rota de evacuação. Olha isso. É muito sério e é muito grave. E eles fizeram várias campanhas para poder desativar a usina. A princípio, ela foi desativada, porém, ela tem que continuar em funcionamento, porque se ela deteriorar, aí é como se tivesse caído uma bomba na cidade. Sim. E que não atinge só a cidade, atinge todo o estado de Massachusetts e mais a água do mar, né? Porque ela é do lado do mar. Então, é uma coisa muito séria. É tão sério e, ao mesmo tempo, vou fazer um paralelo com o que você falou. Alguns já até ouviram eu dizer aqui. A Serwan, que é a número 1 que eu comentei aqui, que tem um programa de leasing, em 2023, segundo um artigo dela, ela instalou em quantidade de painel solar e geração de energia adicional o equivalente a uma usina nuclear nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha assim de telhado em telhado, de pessoas em pessoas que vão fazendo adesão, a soma de geração de energia adicional que a Serwan colocou dentro da companhia dela foi equivalente a uma usina nuclear. É muita energia. É muita coisa para um ano só de atividade, entendeu? Então, isso é para vocês terem uma noção, a proporção que a gente tem aí de trabalho. É isso aí. Beleza, gente? É isso aí, gente. Fazer muito dinheiro, deixar um legado, né, realmente de transformação do planeta. E, ao mesmo tempo, vocês para pensar, gente, no futuro, os seus netos vão olhar para os Estados Unidos e vão ver todas as casas com painéis solares. Aí você vai poder falar, cara, eu participei dessa transição energética. Por causa da minha atitude, da atitude do meu time, os Estados Unidos hoje gera energia limpa. As pessoas não consomem mais energia carvão, que estraga o planeta. Talvez, Neto, nem teria um planeta para você se a gente não tivesse feito o movimento que a gente está construindo aqui. Show de bola. Mensagem de reflexão aí. Parabéns, Fer. Deixa eu dar uma ideia para o pessoal aí, que eu fiz isso na minha companhia e eu acho que vai funcionar bem para todos nós que estão aí na live. Eu tenho a companhia de limpeza e eu comprei um carrinho para limpeza e eu adesivei ele todinho, né? E pedi o homem lá que adesivou para fazer um QR Code para me colocar no meu carro comum. Porque se eu não queria adesivar meu carro comum, senão eu teria que pagar seguro comercial nele. E também porque eu peguei um carrinho velho para trabalho, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o mesmo QR Code do meu site e coloquei no meu carro. Então, eu acho assim, que se vocês aí criar um QR Code falando, né, da divulgação do seu produto e colocar no carro, vai aparecer muitos curiosos que vai querer saber o que é aquilo. Então, assim, é uma forma de divulgação muito discreta, mas, ao mesmo tempo, vai estar trazendo clientes. Legal. Muito bom, muito bom. Eu quero comprar um ônibus laranja bem grande, nada discreto, e colocar bastante QR Code nele, entendeu? Mas o que acontece? Igual o meu carro é branco, né? Tá o QR Code lá. Eu tenho certeza que as pessoas ficam mais curiosas para saber o que está ali, porque não tem noção de que é. Não tem nada escrito, entendeu? Do que talvez o meu próprio carro que está ali todo periquitado. Muito bom, muito bom. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Fer. Só tenho a agradecer esse bate-papo. Eu não tenho dúvida que traz conhecimento, tem muito insights aqui com a pergunta de um, de outro. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né, Fernando? Fala suas considerações e a gente finaliza por hoje. Então é isso, gente. Parabéns a vocês. Aguardo vocês amanhã para o treinamento inicial, onde a gente vai passar uma técnica bem legal aí para vocês darem um start rápido nas 3 primeiras vendas de vocês como seller. Uma dica que eu posso dar para vocês hoje então, existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que têm energia solar na casa delas
e as que ainda vão colocar energia solar em suas casas, porque energia solar não é se você vai ter, e sim quando você vai ter, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é, aproveita que você não vai dormir essa noite, leva papel e caneta do lado da tua cama, anota o nome de todas as pessoas que você vai estar convidando para fazer parte do seu time ou colocando energia solar em suas casas, ajudando elas a economizarem, né, muito recurso financeiro ao longo dos anos, e, e faça isso. Mas não convide ninguém, espere a reunião de amanhã, e amanhã a gente vai estar dando para vocês o script correto, a forma correta de falar, como falar para que você não queime esses contatos amanhã durante o dia. Eu sei que vai estar ansioso para falar, né? Eu tô vendo aqui a Nanda até balançando a cabeça assim, tá? Tá ansioso, querer falar com todo mundo, mas tem um jeito correto. Eu levei 3 meses para fazer a primeira venda e eu quero que vocês façam a primeira venda na primeira semana. Então é por isso que eu dou essas dicas para vocês, porque hoje eu sei como fazer. No início eu não sabia e tem uma forma certa de fazer, tá bom? E nós estamos aqui querendo que você tenha muito sucesso, porque a nossa missão é fazer sucessivos sucessores bem-sucedidos. Então é isso que a gente quer que vocês sejam. Então tamo junto até além do topo, que Deus abençoe a noite de vocês, fiquem com Deus, e é nóis. Amém. E o material Até que vocês mais. disponibilizaram lá no grupo é incrível. Não sei se eu aguento esperar a aula de amanhã, acho que eu vou fazer antes. Legal. Muito bom, Gente, né? ótima noite. Obrigado por Valeu, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.